Olha, a política às vezes acelera de um jeito impressionante. Pensa só, um primeiro-ministro da França, o Sébastien Lecornu, renuncia com só 27 dias no cargo. 27 dias. É realmente muito pouco tempo. Sim, menos de um mês. Foi nomeado ali em 9 de setembro de 2025 e já em 6 de outubro entregou o cargo. É, assim, disparado o mandato mais curto da história da Quinta República Francesa, né? O sistema político deles atual. Exato. Um recorde que ninguém gostaria de ter, imagino. Pois é. E é justamente nessa confusão toda da política francesa que a gente vai mergulhar hoje. A gente juntou aqui várias fontes, sabe? Notícias, análises, cronologias, para tentar sacar não só essa renúncia recorde, mas o que ela está sinalizando de verdade. Uhum. A nossa ideia aqui é entender por que um governo cai tão rápido assim, quais são as raízes dessa instabilidade toda, que parece que não acaba mais, e, claro, o que pode vir pela frente, né? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos lá. E é importante a gente ter em mente que isso não é um caso isolado, né? A queda do Lecornu é, assim, a ponta do iceberg, talvez a mais visível agora, de uma crise de governabilidade bem mais funda lá na França. Ah, então tem mais coisa por baixo. Com certeza. Uma crise que está muito ligada a desafios fiscais enormes e a uma fragmentação política que está travando tudo. E o impacto disso, como a gente vai ver, vai bem além da França, mexe com a economia da Europa toda. Para dar uma dimensão dessa velocidade toda, o Lecornu foi o quinto primeiro-ministro que o presidente Macron nomeou desde 2022. O quinto. Impressionante. E o terceiro a cair em menos de um ano, imagina. Antes dele, teve o Michel Barnier, que até durou uns 8 meses, mas caiu em dezembro de 2024, perdeu uma moção de censura. Lembro disso. Foi bem turbulento. Aí depois veio o François Bayrou, em setembro de 2025. Esse durou só um mês. Caiu porque não conseguiu aprovar um orçamento super importante. Também pelo orçamento. E agora o Lecornu, que não deu nem pro cheiro, né? Não completou nem um mês. A sensação que dá é que a cadeira de primeiro-ministro virou, sei lá, cadeira elétrica. É uma imagem forte, mas captura bem o momento, né? As quedas do Barnier e do Bayrou já mostravam que estava difícil conseguir apoio no parlamento para aprovar as coisas, principalmente na área fiscal. O Bayrou, por exemplo, nem conseguiu apresentar o plano de austeridade dele. Nem apresentar, nossa. Pois é, mas a renúncia do Lecornu agora, isso joga a crise para outro nível. Ele caiu antes de qualquer briga grande no parlamento, logo depois de anunciar quem ia ser ministro. Quer dizer, o problema foi formar o governo, nem chegou a tentar governar de fato. Exato. Sugere algo mais grave ainda. Não é só a dificuldade de aprovar as coisas, é a impossibilidade de formar uma base política mínima que funcione nesse parlamento atual. Parece que o diálogo já acabou antes de começar. E a desculpa oficial, né? O que o Lecornu disse na carta de demissão foi isso mesmo. Falta de condições para preparar o orçamento francês. Ele falou na lata que as condições não estavam mais reunidas para ele sequer tentar governar. Quase uma bandeira branca, né? Totalmente. E o que é fascinante e preocupante também é como essa questão do orçamento virou o centro do furacão. Não é só número, sabe? A França tem a maior dívida pública da Europa, em valor absoluto. A maior, caramba! Sim. Então tem uma pressão gigantesca de dentro e de fora, dos parceiros europeus, dos mercados, para que o país mostre um plano fiscal que funcione, que seja sustentável, aprovar um orçamento que controle gastos, que reduza o déficit. Não é uma opção, é urgente para a economia. Entendi. E o parlamento se recusando a aprovar qualquer tipo de austeridade. Isso já tinha derrubado Bayrou e agora, basicamente, impediu o Lecornu de começar. A crise na raiz, ela é fiscal e estrutural. Não é só uma dança das cadeiras. O Lecornu, na saída, não escondeu a irritação, né? Ele criticou duro a intransigência dos partidos políticos, acusou de colocar interesses pessoais e partidários à frente da nação, chegou a fazer um apelo, quase um desabafo, para que a política sempre prefira o país ao partido. Palavras fortes. Muito fortes. E ele tocou num ponto técnico, mas que é chave para entender esse nó.
o tal do artigo 49.3 da Constituição Francesa. Ah, o famoso 49.3. Sempre ele. Sempre ele. É aquele mecanismo que deixa o governo aprovar leis de orçamento, de seguridade social, sem precisar do voto direto na Assembleia. É uma ferramenta poderosa para furar bloqueio, mas o custo político é altíssimo. Porque expõe o governo à moção de censura, né? Foi o que derrubou o Barnier. Exatamente. E o Lecornu revelou na carta que a estratégia dele, no começo, era justamente tentar governar sem usar o 49.3. Ele queria buscar um consenso, dialogar com todo mundo no parlamento. Uma tentativa de quebrar esse ciclo de crise que o 49.3 gera, então. Isso, uma aposta no diálogo. Só que, segundo o próprio Lecornu, essa aposta falhou feio. Ele lamentou que abrir mão dessa ferramenta não permitiu criar o choque necessário para se fazer política de outro modo. Nossa, que situação. Pois é, isso mostra um paradoxo terrível que está paralisando a política francesa. Usar o 49.3 virou tóxico, quase uma declaração de guerra, e pode derrubar o governo. Mas tentar governar sem ele, com o parlamento dividido e polarizado como está, também se mostrou impossível. Ninguém quer ceder para construir maioria. O sistema parece preso. E para a gente entender como chegou nesse ponto de divisão, de bloqueio total, muitas análises apontam para uma decisão lá atrás, do próprio Macron, aquela de dissolver a Assembleia Nacional em junho de 2024. Ah, sim, aquilo foi um divisor de águas. Foi uma jogada muito arriscada, né? Logo depois da derrota do partido dele para a extrema-direita nas eleições europeias, o Macron esperava um esclarecimento nas urnas, talvez conseguir uma maioria mais forte para governar. Só que o tiro saiu pela culatra, né? O resultado foi o oposto. A eleição antecipada de 2024 deixou um parlamento ainda mais dividido, mais polarizado que o anterior. Como é que está a divisão hoje, exatamente? Basicamente, são 3 grandes blocos que não se bicam. Tem a Aliança de Esquerda, a Nova Frente Popular, a NFP, tem o Bloco de Centro, que apoia o Macron, e tem a bancada fortíssima da direita e da extrema-direita, liderada pela União Nacional, o RN. E ninguém tem maioria sozinho. Ninguém. Esse é o ponto-chave. Ninguém tem maioria absoluta para governar e fazer aliança entre eles. Extremamente difícil, quase impossível, em temas como o orçamento. Uma das fontes que a gente viu resumiu bem. Parlamento fragmentado ditou pedido de demissão. A crise não é só de quem está no cargo. É estrutural, é um reflexo direto desse parlamento que saiu das urnas em 2024. E claro, essa instabilidade toda na política acaba batendo na economia, né? A notícia da renúncia do Lecornu deu um susto nos mercados. Com certeza. As ações francesas tiveram a maior queda em mais de um mês. O CAC 40, que é o Ibovespa deles lá em Paris, fechou em baixa de 1,36% no dia 6 de outubro. Não é pouca coisa. Não mesmo. E essa reação do mercado mostra que essa instabilidade na França não é vista só como um problema francês. É vista como um risco para o sistema todo. Para o sistema europeu. Exato. A dificuldade em formar um governo estável e, principalmente, essa incapacidade de aprovar reformas fiscais para lidar com a dívida alta, isso acende um alerta para a zona do euro inteira. A França é a segunda maior economia da União Europeia, né? Verdade. Se a situação política impede decisões econômicas importantes, isso pode gerar turbulência financeira que afeta todo mundo. Existe uma preocupação real sobre a governabilidade e a questão fiscal francesa e como isso pode abalar a estabilidade econômica da Europa. Os investidores estão colocando isso no preço. E aí, diante disso tudo, a reação do Macron quando aceitou a renúncia do Lecornu foi curiosa, para dizer o mínimo. Ele aceitou a demissão, mas logo em seguida deu uma tarefa para o próprio Lecornu, já demissionário, liderar negociações finais por 48 horas. Foi uma jogada inesperada. Um prazo curtíssimo, né? Até a noite de 8 de outubro. O objetivo oficial: tentar achar uma plataforma de ação e estabilidade para o país. Muita gente viu isso como uma tática. Sim, a leitura mais comum é que foi um jeito do Macron ganhar tempo e principalmente mostrar para todo mundo que ele tentou de tudo, esgotou o diálogo antes de tomar uma medida mais dura como dissolver o parlamento de novo. Tipo, eu tentei, mas eles não quiseram.
Exatamente. É como se ele dissesse, olha, eu fiz minha parte, tentei negociar, mas os partidos da oposição não querem colaborar pelo bem do país. Assim, ele joga um pouco da culpa da crise para os outros, foi uma forma de preparar o terreno para o que vem depois, seja lá o que for. E a oposição? Como é que reagiram a essa manobra e à queda do governo? Compraram essa ideia? Que nada. As reações foram imediatas e vieram dos dois lados, mostrando bem a polarização. A extrema-direita, com o Jordan Bardella, o presidente da União Nacional, o RN, foi direto ao ponto. Exigiu dissolução imediata da Assembleia e novas eleições. Sem conversa. Sem conversa. O Bardella disse que não vai ter estabilidade sem voltar às urnas. E ainda deu uma cutucada no Macron falando que ele não entendeu nada da situação e fica tentando fazer remendo. Forte. E a esquerda? A nova Frente Popular, a NFP, a esquerda foi ainda mais dura e mirou direto no presidente. Figuras importantes, tipo Jean-Luc Mélenchon, começaram a defender abertamente o impeachment do próprio Macron. Acusaram ele de ser a fonte do caos. Impeachment. Uau, isso é sério. Muito sério. É uma escalada em tanto na retórica, e isso levanta uma questão importante, que é a pressão que agora está em cima do próprio presidente. Como funciona esse pedido de impeachment lá? Bom, eles estão se baseando no artigo 68 da Constituição, que fala em falta aos deveres manifestamente incompatível com o exercício do mandato. Segundo a NFP, 104 deputados já assinaram o pedido. Mas isso tem chance de ir para frente? Olha, na prática é muito difícil. O impeachment na França é super complexo. Precisa de maioria qualificada nas duas casas do parlamento. É improvável que aconteça. Mas só o fato da NFP levantar essa bandeira já tem um peso simbólico enorme, sabe? Mostra o nível do confronto. Totalmente. Sinaliza uma ruptura completa, questiona a própria legitimidade do Macron. Eleva a crise a um confronto direto com o presidente. Tá, então o cenário é governo demissionário, parlamento travado, oposição pedindo dissolução de um lado, impeachment do outro. Quais são as saídas realistas para o Macron? Ele diz que quer ficar até 2027, mas parece difícil segurar. As opções são poucas e todas muito arriscadas. As análises apontam basicamente para 3 caminhos, com chances diferentes. O primeiro seria o Macron insistir, tentar nomear um 6º primeiro-ministro. De novo. Talvez alguém mais técnico, de fora da política, para ver se consegue uma trégua, um apoio mínimo. Mas isso funcionaria? Depois de tudo, a chance é considerada baixíssima. Com o parlamento como está, a crise fiscal, a crise de confiança, é muito provável que qualquer nome novo enfrente o mesmo bloqueio e caia rápido, talvez até mais rápido que o Le Cornu. Só pioraria a sensação de caos, né? Exato. Desgastaria ainda mais o Macron. Seria repetir a fórmula que acabou de falhar espetacularmente. Ok, cenário 1 descartado. Qual o segundo? O segundo, que muitos analistas acham mais provável agora, seria o Macron finalmente ceder, dissolver de novo a Assembleia Nacional e chamar novas eleições legislativas. Talvez ainda em 2025. Seria a terceira eleição legislativa em pouco mais de 3 anos. Caramba! E quais os riscos disso? O maior risco para o Macron é que as pesquisas mais recentes mostram a União Nacional à extrema-direita na frente. Novas eleições poderiam dar maioria absoluta ou relativa para eles. E aí, pela Constituição, o Macron seria obrigado a nomear um primeiro-ministro da extrema-direita, provavelmente o próprio Bardella. Isso começaria um período de coabitação. Presidente de um lado, governo do lado oposto. Coabitação com a extrema-direita. Isso nunca aconteceu lá, né? Nunca no poder executivo, no governo, seria inédito. Geraria uma incerteza política imensa, possíveis brigas institucionais. É um risco enorme para o Macron e para o sistema francês todo. Uma aposta muito alta mesmo. E a terceira opção, existe? A terceira, menos provável, mas que está no ar por causa da gravidade da crise, seria o próprio Macron renunciar à presidência. Ele renunciar. Isso. Levaria a eleições presidenciais antecipadas, além das legislativas. A esquerda radical pede isso, a pressão é grande, mas o Macron tem se mostrado muito resistente, diz que vai cumprir o mandato. Os analistas acham que ele está numa sinuca de bico, quase sem saída, como uma fonte colocou, mas que ele vai tentar de tudo antes de pensar em renunciar. Faz sentido. Se a gente junta tudo isso,
Nomear outro PM parece inútil. Dissolver é provável, mas arriscado. Pode entregar o governo para a extrema-direita. E renunciar seria admitir a derrota total. É uma encruzilhada. Então, resumindo a ópera, a queda super rápida do Le Cornu não foi um raio em céu azul. Foi o sintoma mais claro de uma doença crônica. A França está ingovernável no momento. Basicamente isso. Solução de 2024 e piorada por uma crise fiscal braba que pede remédio amargo, mas ninguém quer tomar. Ficou óbvio que só trocar o nome do primeiro-ministro não resolve o problema de fundo. Exato. E essa missão de negociação de 48 horas do Le Cornu soa muito como a última cartada do Macron para dizer eu tentei e abrir caminho para a decisão mais provável, mesmo que arriscada, dissolver e chamar eleições, com o risco da coabitação com a extrema-direita batendo na porta. Exatamente. Um cenário que parecia impossível há pouco tempo, mas que está cada vez mais real. Isso abriria um capítulo de muita incerteza para a França e, claro, para a Europa. A estabilidade política e econômica do país e do continente continua bem ameaçada. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Para pensar, quando um sistema político chega num bloqueio tão extremo assim, onde nem o diálogo funciona, nem as ferramentas da Constituição, tipo o 49.3, dão uma saída de verdade, o que isso diz sobre a própria estrutura do sistema? Boa pergunta. Será que a gente está vendo os limites da Quinta República Francesa sendo testados pela polarização, pela crise fiscal? O que acontece quando as regras do jogo parecem levar sempre para o mesmo beco sem saída? Uma questão complicada que com certeza vai continuar dando o que falar.